E segundo a União Europeia, a Venezuela teve a eleição fraudada. A União Europeia afirmou ontem que não reconhece a vitória de Nicolás Maduro nas eleições. Por meio de um comunicado, o bloco também cobrou uma verificação independente para testar se o ditador... É engraçado, né? Um bloco para testar se o ditador ganhou a eleição. É mara. Se o ditador ou o opositor Edmundo Gonzalez obteve a maioria dos votos no país. Maduro ainda não comentou a decisão dos países europeus. Mas, contudo, no entanto, todavia, agradeceu ao seu amigo de fé, seu irmão camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem e um coração de menino, aquele que está em seu lado em qualquer caminhada, presidente Lula, pelo comunicado em conjunto com o México e a Colômbia. Os 3 países pediram a divulgação dos dados da eleição e o ditador considerou a nota muito positiva. Vou abrir aspas aqui. Presidente Lula, Petro e López Obrador estão trabalhando juntos para que se respeite a Venezuela, fecho aspas. Aliás, após o pedido do seu amigo e bom companheiro, Nicolás Maduro, a diplomacia do Brasil retirou a bandeira do país que havia sido hasteada na Embaixada da Argentina em Caracas. O local está sob os cuidados brasileiros após os diplomatas argentinos serem expulsos do país. Professor Marcelo Suano, que país subserviente, hein? Acho que mais do que país subserviente, eu diria que é um país com um governo que não tem uma certa vergonha na cara. Deveria ter, até mesmo para tentar ser ou coerente ou evitar ser contraditório. Mas aliás, é isso que se espera. Vou passar uma imagens, tem imagens do Chile. Imagens do Chile com o presidente Lula, já que estamos falando dele. O senhor tocou aí na sua popularidade. Tem imagens do Chile, alemão. O presidente Lula, ele é calorosamente recebido do Chile. Vamos ver as imagens. Essa está sem som, eu vou falando em cima. Essa aí, o Lula está andando. Quem é esta? Eu não sei quem é, mas ele está andando de linha reta agora aí. Presentación de ofrenda floral. El presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, procederá a presentar una ofrenda floral ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo O'Higgins Riquelme. Quer tocar a marcha fúnebre na sequência? Olha, Pavinato, mais legal. Ali onde eles estavam, é uma praça que fica entre o palácio, fica na frente do Palácio La Moneda, mas na outra frente, o fundo da praça, fica o jornal La Nación, ao lado ficam alguns ministérios, do outro lado ficam alguns prédios públicos. Ou seja, ele estava num local que a população tinha acesso. Significa o quê? Ele estava na Praça é Nossa. Ele estava, exato. Ele estava num local ali em que o povo poderia ver, então não adianta botar indivíduos nem pagar e botar cachorro-quente. Retirando, porque ali tinha um uniforme belíssimo do exército chileno, que ali é um padrão alemão, né? Mas continuando, não adianta botar cachorro-quente, por isso que eu fiz a referência do cachorro-quente, ou botar sanduíche de mortadela. Por qual razão? Porque o povo que está ali não pode ser comprado. Porque não tem como você fechar tudo, senão você fecha a circulação dos carros no centro da cidade. Aquela praça lá é uma praça que, se você fechar, as pessoas não conseguem transitar pelos outros lados. Em síntese, é o que há de mais natural. Agora, é óbvio, no Chile, eles podem ter uma vertente à esquerda, mas eles conseguem identificar o que é ter excesso de vergonha na cara, que é o caso do que está acontecendo no Brasil. O Lula está tergiversando porque ele quer se apresentar como mediador. Tem um ou outro jornal que, inclusive, coloca o Lula como negociador. Como pode o Lula ser um negociador nesse processo? Se ele já tomou parte, foi o que ele fez quando aconteceu em Honduras, foi o que foi feito quando aconteceu na Colômbia, que ficou tão vexatório que a Colômbia, com um problema que envolveu as Farc, foi chamar o Kirchner para ser o mediador.
afastou ele da mediação na hora que ele ia participar de um processo de mediação. Em síntese, o que está demonstrando ali é exatamente a incapacidade dele tomar uma decisão de Estado, afastar a ideologia e conseguir fazer a única exigência que precisa ser feita. Sabe qual é? Apresente-se a realidade e aceite-se todas as verificações, inclusive as paralelas, porque o Conselho Nacional Eleitoral não é que ele está contaminado, ele já atestou a vitória e entregou para o Superior Tribunal de Justiça, creio que esse, agora me escapa o termo correto, mas o Supremo Tribunal de Justiça deles, que ali ele fez a diplomação e disse, não existe recurso. Significa o quê? Já está atestada a vitória do Maduro, independentemente das atas terem sido apresentadas, que era para ter sido feito na sexta-feira da semana passada. Era a data limite de uma eleição que usa uma urna que acelera o resultado de uma maneira absurda, tanto que horas depois já estava dado o resultado. O que se quer é a ata que comprova que o boletim corresponde ao que está depositado fisicamente nas urnas. É aí que você faz uma espécie de auditagem automática acelerada também. E o que se queria? Apresente as atas. Ele não pode apresentar as atas, que se ele apresentar, vai constatar a realidade. Vai dar ruim. A União Europeia está fazendo o que ela fez na época do Guaidó. Eu já encerro só fazendo um comentário, que é uma discordância que eu tenho quando as pessoas falam do Guaidó. O Guaidó, ele não se autoproclamou presidente da República. Ele foi investido constitucionalmente para ser presidente da República interinamente e convocar novas eleições, porque a eleição de 2018 foi tão fraudada quanto esta, tanto que não teve nem a participação dos opositores, exceto que traiu a oposição para respaldar a eleição do Maduro e já estava negociando com ele. Mas depois o que o Maduro fez? É aquilo que se faz, que todo indivíduo mau caráter faz. Ele simplesmente, depois do cara ter traído a oposição, quando terminou a eleição, que o cara foi lá, não, realmente eu participei, estou atestando, o Maduro passou por cima dele, ignorou, e ele foi pro esgoto. De ônibus. Passou por cima dele de ônibus. Mas é isso, deseja-se a traição, despreza-se o traidor. Isso é uma regra da vida em qualquer lugar do mundo. Você ia falar da Gleisi Hoffmann. Não, mas Gleisi Hoffmann, pelo menos tem uma coisa na Gleisi. A Gleisi não trai o seu grupo. Ela continua lá. O grupo não, agora a relação monogâmica já é outra isso história. Isso é outra coisa, mas o grupo dela... 2 a 2 é no tete a tete. É vexatório a falta de vergonha que ela tem para atestar o mau caratismo do grupo dela. Agora, sabe o que eu fiquei espantado, Luiz Arthur Nogueira? O Lula foi sozinho para o Chile, porque... Eu imaginando essa cena no Chile, né, como o Festival da Boa Vizinhança, eu fico me perguntando, por que a Janja não se levantou e fazia assim, bravo, bravo, bravíssimo, igual a dona Florinda fez para o Tesouro? Na verdade, ele não foi sozinho, eu tenho até a lista aqui dos ministros que lá estão no Chile, a Nízia Trindade, da Saúde, o Mauro Vieira, Relações Exteriores, o Carlos Fávaro, da Agricultura, e o próprio Celso Amorim, que já abandonou Caracas e foi para o Chile, né? Acho que resolveu a questão lá na Venezuela. O Celso Amorim não é ministro. É assessor, né? Assessor, exato. Agora, Pavinato... Com 4 S's? Com 4 S's. Ô, Pavinato, queria falar sobre essa covardia da diplomacia brasileira que retirou a bandeira do Brasil lá na Embaixada da Argentina. Eu queria saber onde eles enfiaram o mastro. Espero que lá esteja ainda, né? Retiraram só a bandeira. O interessante é o seguinte, olha o absurdo do que ocorre na Venezuela. Os diplomatas e o próprio embaixador argentino foram expulsos pelo Maduro, certo? Muito bem. O que diz a Convenção de Caracas? Olha que coincidência, hein? Convenção de Caracas sobre asilo político lá da década de 50. Diz que se você expulsa o corpo diplomático de uma embaixada, quem está asilado lá pode ir junto. Exatamente. O que o Maduro falou? Nananina não. Os 6 opositores que lá estão vão permanecer. Muito bem, permaneceram. Sabe o que o Maduro fez? Cortou energia elétrica na embaixada. Então os caras estão lá sem energia elétrica. Mas isso aí ele faz com a população inteira. É verdade. Qual a novidade? É verdade. Não, conte uma coisa nova. Enfim, corte de eletricidade na Venezuela. Pois é. Enfim, lamentável a postura da diplomacia brasileira que covardemente retirou a bandeira do Brasil. Só fazer um complemento. É interessante que quando você falou a respeito da Convenção de Asilo Político de Caracas, a Convenção de Viena de 61 e 63, ela dá o respaldo para a Convenção de Caracas com um elemento.
Você não precisa justificar porque você expulsa alguém. É o direito teu. Você retira as credenciais e acabou, mas você tem que dar um prazo, normalmente 48 horas, e é obrigatório dar a segurança no caso é traslado, porque é de pessoas vivas, no traslado do indivíduo Mas o professor, até eles extrapolaram o prazo. Eles extrapolaram o prazo. Qual? Se o Maduro recebeu 30% dos votos e falou que foi 51%, quando ele não deu prazo nenhum, na verdade ele disse que ele deu até 96 horas de prazo. É que eles não cumpriram, entendeu? Mas em detalhe... Dentro dessa matemática que vige na Venezuela, zero... É absurdo, porque ele tinha que dar a segurança no traslado até o aeroporto e, como o Arthur falou, pela declaração de asilo político, para todas as pessoas que estão lá dentro, porque foram recebidas por esta embaixada. Significa que estão sob a tutela dela, por isso não pode ser tocado. Embaixada não é território do outro país. Ok? Então, é a mesma coisa de uma casa. Ninguém pode invadir uma casa sem um mandado judicial. A diferença é que você não pode usar mandado judicial porque tem relações internacionais. Então você tem que fazer por intermédio do Ministério das Relações Exteriores, que caça as credenciais. Mas exatamente por causa das garantias que tem, você tem que dar segurança no traslado, já que você expulsou com todos os que estão lá dentro por causa do documento de asilo político. E aí, Geisane, que cena bonita, hein? Essa do Lula sendo aplaudido. Pois é. Né? Vamos pôr o Lula sendo aplaudido de novo aí. Põe aí, alemão. Já deletou o arquivo? Então vamos pôr aí. Presentación de ofrenda floral. Com o rabo entre El as presidente patas, de la República um osso Federativa de roído. Brasil, Como que não? Eu errei. excelentíssimo señor Luis Aí, Ignacio segue o cão Lula da arrependido. Silva, Vamos ver, aplausos, ó. procederá a presentar una ofrenda floral Aos aplausos. ante el monumento ecuestre del libertador Capitán General Bernardo Higgins Riquelme. Geisiane, tadinho do homem do amor, hein? Depois que ele ouviu vários aplausos, uma carinha de puxa vida. A gente já falou há um tempo aqui que ele só participa de eventos em ambiente controlado, não tem como controlar lá fora, né? Que foi o que o professor levantou aqui. Ele estava num lugar completamente público, uma rua pública, que não tinha nem como fechar. Que só tinha por o uma controle questão democrático. Pois é. Mas é exatamente isso que acontece. Quando o Lula se depara com a verdadeira democracia vai a ele. É simplesmente assim que acontece. Pela postura, né, dele, não só agora, que é completamente vergonhosa, o Brasil ele tá do lado de outras ditaduras, de outros líderes totalitários. Isso é assim, completamente vergonhoso, uma vez que você mesmo se elegeu com o tal do discurso da democracia e com o tal do discurso de combate ao fascismo. Então, assim, como é que você agora se une descaradamente e recebe elogio do ditador, que foi aquilo que você tinha até comentado, Pavinato, semana passada? Você não entendeu. Quando ele falou de combate ao fascismo, é que ele não queria combater o dificismo. Então ele escolheu combater o que é fascismo. Entendi. Na cabeça do Lula. Na cabeça dele do Lula é isso assim aí. que funciona, né? Na semana passada você tinha até dito que a nota que o Brasil assinou junto com outros países falava que estava esperando a comprovação. Então, assim, eles já assumiam a premissa de que o Maduro tinha, de fato, vencido de maneira legítima, real e verdadeira, o que é completamente descabido, porque se ele não deve, né? Se ele não deve, ele não temeria e, portanto, mostraria ali os resultados a limpas, e a gente sabe que isso não aconteceu. Nós assistimos aqui também ele lá sendo empossado com a juíza falando claramente que não havia mais a possibilidade de contestação em relação àquele resultado. Então é do lado disso que o Lula tá. E aí quando ele se depara com o resquício ali, com uma gota de democracia, ele é vaiado. Se o Lula vier aqui pro Brasil e descer e andar aí no meio das multidões, ele será vaiado também. Quando é que é a próxima visita dele pro Brasil? A gente tem que ver a agenda dele, quando é que ele vai visitar. O Bolsonaro na semana passada falou uma frase muito impactante e é verdade. O Maduro e o Lula são os presidentes sem o povo. Essa vai aí comprova, né? Atesta isso. São presidentes sem povo. Tira o P, fica o quê? Hein, Daniel? Que bonito, hein? A União Europeia não reconheceu, os Estados Unidos não reconheceu. E aí, como é que vai ficar? É possível que o vencedor, que the winner takes it all?
Olha, Pavinato, a União Europeia, como até o Suano falou, já não reconhecia o Maduro, não é, enquanto presidente. Parece que apenas renovaram seus votos e estão querendo uma verificação independente. Algo que o Brasil não está indo nesta linha, apesar do que os jornais... mas assim, tem 2 candidatos que estão indo na linha. O Pablo Marçal falou, e não se esqueça. Mas o que os jornais aqui no Brasil estão colocando, como o Suano falou mesmo, que o Brasil está sendo um negociador. Não, não está. O Brasil não está pedindo uma verificação independente. Na verdade, o que o governo brasileiro está solicitando é que o governo, ou seja, o tribunal de uma ditadura, apresente as atas das eleições. Ou seja, você não está falando sobre uma verificação independente. Nós já sabemos que o processo eleitoral na Venezuela, ele é corrompido. Basicamente, o que nós temos hoje é o governo brasileiro defendendo e tentando proteger uma ditadura. Nós estamos a serviço, na verdade. Nós não, né? Infelizmente, nós somos governados pelo Partido dos Trabalhadores atualmente, que está a serviço de ditadores. Infelizmente, essa é a realidade. Por isso, enquanto cidadã, eu gostaria de agradecer à população do Chile, que estava ali naquele momento, e como o Pavinato falou, fez ali o controle democrático. Sim, o controle democrático é a população participando, é a população exercendo o seu direito de manifestação, a liberdade de expressão, né? O que nós temos hoje no governo brasileiro não está adequado e não traduz os nossos valores de liberdade, de proteção aos direitos humanos. Por isso, sim, cada país em que o Lula pisar, por favor, manifestem, se coloquem ali a favor da liberdade. O que está acontecendo hoje não reflete os valores que nós defendemos aqui no Brasil. Ô, Pavinato, uma informação importante, vou até dar o crédito aqui para a CNN. Como é que é? Uma informação importante, vou dar o crédito aqui para a CNN. Olha só, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, disse que os militares brasileiros... de chocolate ou de maracujá? Acho que nesse caso é chocolate, porque é algo mais agressivo, né? Para acalmar com o maracujá, né? Olha só o que ele disse, que militares brasileiros estão de prontidão para reforçar a segurança da Embaixada do Brasil, da Argentina e do Peru na Venezuela. Basta que o Itamaraty faça o pedido e que a Venezuela autorize a entrada dos militares brasileiros. Isso é que notícia troncha também. Você acha que o Múcio não conversa com o Celso Amorim? Exatamente. Claro que conversa, eles conversam. Eu não sei, você não acha isso estranho, uma notícia dessa? Então, eu acho. É muito estranho, joguinho de cena. Também acho, tem algum recadinho aí de fundo. É joguinho de cena. Eles estão querendo fazer a possibilidade de dizer que o Brasil é capaz de enfrentar o governo Maduro por aquilo que é adequado, ou aquilo que é legítimo, ou justo, ou decente. O que é uma inverdade. Primeiro, precisa ter... Olha com todo, eu queria com todo ver respeito. eu queria ver o Lula desafiando o Maduro. Ele chega na frente do Maduro e faz assim, ó. Não se... Agora, não se dialoga com ditadores, não se dialoga com terroristas, não se dialoga com criminosos. Com golpistas? Né? Exatamente. Isso é impensável. A não né? ser que você seja um. Se Exatamente. você estiver concordando ali. Mas Exatamente. Detalhe, complemento, você falou não se dialoga com ditadores, e a prova de que não tem diálogo é que eles estão apenas respaldando. Ora, qual é a situação esdrúxula? O que ele está dizendo é o seguinte: o exército brasileiro vai entrar no território venezuelano para proteger aquilo que diz respeito aos nossos cidadãos e o direito internacional, mediante autorização do governo venezuelano para eu entrar. Esse cara está brincando comigo. Né? Ele está brincando. Porque, primeiro, não tem nenhum exército que ir lá, porque ele não precisa o exército ir lá. Quem com algum problema, convoca-se a força pública, a força policial venezuelana para proteger o que está sabe que é engraçado? Acabou. Sabe que só faltou o Zé Múcio falar que ele ia mandar o exército para auditar as... Imagina que situação bonita que ia ficar, hein? Agora, eu fico me perguntando, será que a União Europeia vai querer ver as atas da urna brasileira também? Isso fica na minha cabeça,